Glória a Deus. Amém. Hoje nós estamos com essa responsabilidade aqui, e não é pequena. Irmãos, a paz do Senhor. Olha que para estudar essa lição, a luta não foi pequena, mas a vitória foi grande, né? Então nós estamos aqui hoje com essa responsabilidade de falarmos sobre esse assunto que é não apenas para os casados da igreja, não é apenas para os casais, mas é para você também que é solteiro, que está solteiro, para você jovem. É uma palavra muito forte, mas o Senhor dê graça, dê conhecimento, porque antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu tenho a certeza absoluta que Deus já falou no coração dos irmãos, para que a gente tenha a capacidade de expor esse assunto tão bom, delicado, mas muito sensível. Amém? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre as advertências sobre o adultério, né? Eu gosto sempre de expor a revista, que eu fiz a síntese dela, com essas folhas aqui, e aquilo que Deus colocou no meu coração é o que eu vou tentar expor para a igreja. Amém? A palavra diz aí no texto áureo, né, que, primeiramente, um texto muito forte, né? Veja bem, eu vou repetir já que foi lido, tudo bem. Diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que a gente pode entender? Eu entendo isso aqui como um convite gracioso do Espírito Santo para que nós retomemos e repensemos como está o nosso relacionamento com a pessoa que a gente ama, com a pessoa que a gente pensa, com a pessoa que a gente está convivendo perto ou longe. Por que eu falo isso? Porque é importante. A palavra diz assim, veja bem a importância dessa palavra. O que ela traz para a gente? Ela traz um sentido de construir. Construir. Sabe o que eu entendo com a vida conjugal, com a vida familiar? É uma construção que nunca acaba. E você pode melhorar a cada dia os pilares, você pode melhorar a aparência da tua casa, a qualidade de vida dentro da tua casa. E isso é o que Jesus quer falar nessa noite. Então nós vamos começar andando aqui. E a palavra diz o seguinte, na verdade prática, né? Que o melhor caminho, o melhor remédio contra o adultério é o temor do Senhor, né? E uma vida de oração, como diz aqui. Por que eu falo que a lição fala a respeito disso? Por que o comentarista falou dessa forma? Irmãos, não tem jeito de nós vivermos uma vida satisfatória com a nossa esposa, né? Com a minha esposa, com a tua esposa, com o namorado, com a namorada, sem que você tenha no teu coração o temor do Senhor. Mas o temor do Senhor é colocado por Deus como uma joia preciosa que você vai lapidando até chegar a ser um diamante puro. Sabe o que significa a palavra diamante? Vem do grego. Significa inquebrável. É uma pedra que não se quebra. O diamante é assim. Então a palavra do Senhor fala no livro também de Eclesiastes, é um livro que nós estamos lendo, que no capítulo 4, no verso 12, diz o seguinte, que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Até a gente escuta algumas expressões que são interessantes. Ela diz que
na vida de casado, ninguém mete a colher, né? Essas coisas assim. Mas, para o crente verdadeiro, ele faz questão de ter a presença de Jesus na sua relação, na sua vida de família. Por que isso? Porque um laço, irmão, um cordão de 3 dobras, não se quebra com facilidade. E é verdade, resiste. A palavra do Senhor nos convida que nós sejamos assim. Construir esse temor do Senhor significa sempre reclamar a palavra do Senhor para as nossas vidas, para a vida de casados, para a vida de quem esteja namorando, para a vida de quem pretende ter um relacionamento. Muitas vezes nós demoramos a alcançar a pessoa que a gente ama para os solteiros, né? Porque muitas vezes a gente não coloca diante de Deus aquilo que a gente quer da pessoa. E muitas vezes nos isolamos, e nós temos que trazer o Senhor Jesus para a nossa vida, para que Ele comece a falar na nossa vida. Amém? A leitura, né, como foi dita aqui, ela diz sobre a mulher adúltera, né, que ela não pondera, irmãos, ela não pondera a vida. Isso quer dizer o que exatamente? Ela não pondera. Ela não considera, ela não leva em conta a sua estabilidade. Quando se pensa em termos de adultério, ou seja, a pessoa que se envolve com o adultério, a pessoa que se envolveu, Jesus curou, claro, mas a pessoa que hoje vive uma vida familiar e pensa nessas coisas, irmãos, clama o sangue de Jesus, porque a palavra do Senhor leu que os passos dessa mulher estão firmados no inferno. E quando se diz aqui mulher, irmão, não quer dizer gênero, não. Quer dizer espécie também. Não é só para a mulher que é adúltera, não. Tem o homem adúltero também. Isso não é justo. Nós temos que pensar que a palavra do Senhor, nessa leitura que é tão tremenda, está nos convidando a isso, para que nós sejamos, para que nós examinemos primeiro o pensamento, a mente, o que está descendo para o nosso coração, sendo agasalhado. É interessante porque nos leva a pensar que toda forma de pecado realmente ofende a presença do nosso Deus. E Deus quer para as nossas vidas, Deus quer para a nossa relação conjugal, para os nossos relacionamentos, uma vida saudável. Saudável. Nada mais do que isso. Amém? Glória a Deus. A introdução diz aqui o que é adultério, né? Então eu coloquei aqui uma definição para adultério. Adultério significa muitas coisas, irmãos. O adultério significa violar, transgredir, desregrar, impor infelicidade a outrem, descontratar, e várias são as considerações, várias são as razões por que isso atende. A forma correta como nós nos comportamos, a forma correta como nós pensamos, a forma correta como nós encaramos as coisas. Eu já falei essa palavra aqui e vou repetir novamente. Nós estamos achando tudo normal, tudo normal. Isso nós aprendemos com o Greg. Ele diz o seguinte, ele diz assim que muitas coisas que nós vemos como comum, mas não é normal, não são normais. Então, as coisas assim que levam ao adultério são muitas coisas. Uma vida conjugal sem a orientação das Escrituras. Irmãos, eu já tive a oportunidade de aconselhar casais, namorados e essas coisas todas. Olha, o primeiro sintoma que eu pude perceber, que a gente percebe, é que as pessoas que te procuram para aconselhamento, normalmente a dificuldade delas estão, geralmente, parece que há um padrão, é a falta de harmonia, a falta de
entender as coisas, mas porque não procuram uma orientação do Espírito Santo, uma orientação bíblica. E a Bíblia está repleta desses ensinos para que a gente possa aprender. Então, é interessante que a gente entenda essas coisas aí. Amém? Olha só, tem muitas coisas que nós estamos vendo hoje e a gente tem costumado a perguntar e normalmente não acha resposta. Mas eu fui procurar a resposta na palavra do Senhor, né? A coisa que a gente mais ouve hoje, irmãos, isso é coisa séria, é estatística. A coisa que a gente mais ouve hoje é a questão colocada. Irmão, por que o número de pecado, o índice de pecado está se elevando tanto no mundo? Né? O porquê que essas coisas estão acontecendo? Né? O que está acontecendo? Será que Deus está demorando com a sua justiça? Irmãos, é recorrente esse índice de pecado que está acontecendo no mundo. Isso aconteceu, a Bíblia narra isso. Está em Gênesis, no capítulo 6, diz que a imundícia do mundo, a quantidade do pecado era tanto que aquilo, irmãos, enojou as narinas de Deus. E ele destruiu o mundo pelo dilúvio. Hoje está acontecendo a mesma coisa. É fato recorrente também no caso de Sodoma e Gomorra, que o pecado subiu às narinas de Deus. Hoje não é diferente. Nós estamos vendo, irmãos, aí, isso é introdução, irmãos. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. O pecado à solta e cada vez aumentando mais. E a única coisa que está segurando ainda o mundo é a igreja do Senhor. Por causa da igreja, eu creio nisso, irmãos, que esse mundo ainda não foi chamado às falas. Mas por que Deus permite isso? Eu olhei, pesquisei e pedi a direção do Espírito Santo para achar uma resposta para isso. Por que tem aumentado assim? Por que Deus permite? Sabe o que a palavra de Romanos 1:24 fala? Que esses homens e mulheres, por se ensoberbecerem tanto e negarem a presença de Deus como Deus onipotente, sabe o que Deus fez? Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Deus entregou o homem ao próprio pecado dele. E é isso que está acontecendo, irmãos. Na vida conjugal. Irmão, o que tem a ver? Tem muito. Na vida conjugal, muitas vezes nós permitimos que essas coisas, esses pensamentos que dividem, esses pensamentos que não somam, a cada dia vai crescendo no meio do casal, entre os namorados. Namorados que hoje oram, ó Senhor, esse é o rapaz da minha vida, essa é a moça da minha vida, orei ao Senhor, essa é a resposta. Passa um ano, passa 2, passa 3, não, resolvi terminar porque não é de Deus. Olha, será que Deus não falou? Para os casados também da mesma forma. Essa não é a mulher que eu pensava. Nós temos incompatibilidade de gênio. Que gênio? Isso é um gênio do cão. A palavra do Senhor está dizendo, irmãos, isso é uma lição, de que nós devemos procurar preservar a mulher da nossa mocidade. Sabe por que isso? Porque você começa a construir uma história com ela. Hoje eu estava conversando com uma aluna, para minha surpresa, ela era divorciada, né? Gente, uma moça nova daquele jeito, viveu 2 anos. E se divorciou. Por quê? As razões dela são muitas, as deles são muitas, mas eu pude perceber que, novamente, o mesmo padrão, não procuraram orientação do Senhor para aquela relação. Amém? Irmãos, prosseguindo aqui, no primeiro tópico aí, fala sobre os conselhos sobre a sexualidade humana. E o segundo tópico vai falar sobre uma predisposição humana, ok? Que são conselhos para a sexualidade. Glória a Deus.
Assim, os conselhos de Salomão, eu fiz o resumo da revista, ok? Diz assim, o irmão pode ler com a mesma, vai entender da mesma forma aí. Os conselhos de Salomão sobre sexo e sexualidade e seus desejos abordam quase 3 capítulos sobre o tema, que somado aos adágios que a gente ouve por aí, trazem orientações para um relacionamento saudável e dos perigos que não podem deixar de ser observados. Então, o que Salomão faz? Salomão, quando escreveu esse capítulo 5 aí, ele dá conselhos para que a pessoa viva aquela história. Viva de maneira que aquele personagem do cenário, aquela mulher prostituta, né, não atrapalhe a vida da pessoa que é casada ou que tenha um relacionamento. Então, é importante que nós aprendamos isso, que se nós não observarmos esses detalhes, quais são os detalhes? A palavra diz para não fazer. Nós pegamos e fazemos. A pessoa faz. Qual é a consequência? A consequência, imediatamente, é o castigo sobre aquilo. E muitas vezes, sabe o que acontece com uma pessoa que trai a outra? Ela pensa que não vai ser descoberta. Ou muitas vezes ela tem mesmo a intenção de ser descoberta. Mas o que isso quer dizer? Que a sexualidade, ela é um prazer, ela é algo para o homem, é inerente ao homem. Quando digo homem, eu digo a espécie humana, gênero masculino e feminino, para que essa sexualidade seja vivida. Por quê? Ninguém pode negar a sua sexualidade. Por que não? Porque é um padrão, porque Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, para constituírem família, para viverem em harmonia. Quem é a pessoa que não deseja ter esse bem na sua vida? Nós precisamos entender, irmãos, que não apenas a palavra do Senhor, mas a sociedade também fala de muitas coisas que são boas para o casamento. E muitas vezes nós recusamos um conselho, porque nós estamos presos a isso, né? Presos a ter um ouvido que não ouve conselhos. A palavra do Senhor quer trazer nessa noite para a gente essa consideração. No tópico 2, diz que é uma predisposição humana, né? Salomão chama a atenção de filho. Quando Salomão pronuncia essa palavra filho meu, ele se dirige a 2 categorias de pessoas, que pode ser o filho biológico do próprio Salomão, ou pode ser um discípulo. E é desse jeito. O que tem a ver isso? Tem muito, porque a palavra filho aqui, quando ele dá esses conselhos, ele é específico para um determinado grupo de pessoas aqui. No caso, para a igreja do Senhor. Filho meu, ouça essa consideração. Ou seja, ele está tratando, ele está advertindo a quem ele ama. Jesus ama a tua igreja ou não ama? Ama. Ele quer dizer isso, ele está dizendo para a igreja, para que ouça os conselhos que ele vai dar na sua palavra. E ele faz assim através do Espírito Santo. Ele fala de uma coisa muito séria que eu consegui ver aqui. Veja bem, os conselhos de Salomão, só um minutinho. Diz aqui, Salomão chama a atenção de filho que pode ser biológico ou discípulo sujeito à tentação, de forma que ouça os conselhos e os pratique e viva uma sexualidade estabelecida por Deus para o casamento. A prática sexual antes do casamento constitui pecado às leis divinas. Irmãos, a pessoa para mim de Jesus Cristo, eu a tenho como cada vez mais elevada na maneira dele interpretar. O homem está sujeito às leis,
tanto leis naturais como leis espirituais. O homem não entendia a lei espiritual. A palavra do Senhor diz um conselho: não adulterarás. Aí o homem pensa na memória, pensa no pensamento, no coração, ele prostitui no pensamento. Jesus vem e diz para essa pessoa assim, ó, só de você pensar mal daquela mulher, você já adulterou com ela. A palavra do Senhor está dizendo nessa questão aqui, que a sexualidade é uma virtude, é um bem que se deve conquistar segundo os padrões divinos. Ou seja, qualquer ato que eu faça por pensamentos, ações ou palavras que venham a quebrar esse princípio espiritual, eu estou adulterando. Eu estou adulterando. Se eu começar a pensar, se eu começar a pensar mais do que eu devo pensar, se eu começar a sentir mais do que eu devo sentir, ver mais do que eu devo ver, então, o que ele diz para a gente aqui? Exatamente isso, que nós devemos andar segundo os princípios da palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Amém. No capítulo, no tópico 2, fala de uma questão muito interessante. As causas da infidelidade. E ele abrange 2 pontos aí. Ele fala sobre a concupiscência e fala sobre a carência. A concupiscência é assim, é o envolvimento com a adúltera descrita em Provérbios. Nos remete à questão da responsabilidade pessoal. Ok. Irmãos, quando Salomão descreve o cenário desse capítulo 7, que ele descreve sobre a mulher adúltera, como ela envolve, como ela prepara o cenário, como ela prepara o ambiente, Salomão diz novamente, essa expressão filho meu, nós podemos usar em toda a lição e ela vai ser usada de acordo com a direção. Quando ele diz filho meu, se dirigindo e explicando sobre esse cenário aqui, porque esse filho meu, irmãos, é um ente moral, é um agente moral espiritual. Quem é um agente moral hoje na terra? É o corpo da igreja, é a igreja do Senhor. E ele diz isso aqui, não é para o mundo, que não tem esse senso de responsabilidade, mas esse senso moral aqui é para a igreja do Senhor. Por quê? É o agente moral. Só que nós temos que pensar em algo muito sério. Ou seja, quando ele diz filho meu, ele está dizendo, olha filho, você pode ter a possibilidade de pecar. Isso traz a questão da responsabilidade pessoal. Não, irmãos, não existe locação. Não existe você transferir responsabilidade sobre aquilo que você fala, pensa, ouve ou sente. A palavra está dizendo aqui o seguinte, filho meu, essa responsabilidade sobre isso é sua. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu já ouvi isso, as pessoas cometem determinadas coisas e depois querem se justificar. Ah, eu fiz isso porque ela provocou. Ah, eu fiz isso porque ele provocou. Irmãos, não funciona dessa forma. Nós somos agentes morais e espirituais no mundo. O culpado, o responsável pelo fracasso ou pelo sucesso da sua vida conjugal, da sua vida pessoal, da sua vida com a relação que você tem, com a relação com o seu namoro, com a sua pretensão, é uma responsabilidade própria. Não existe como eu transferir isso. Salomão está dizendo aqui muito claro nessa palavra, de que nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Responsabilidade. Irmãos, quer vitória? Seja um agente moral responsável. Diga comigo, seja um agente moral responsável.
Meus amados, é a única forma de nós contribuirmos para um mundo melhor. Olha, a coisa mais linda, que eu acho, uma das coisas mais lindas hoje, é quando eu ouço os testemunhos. Irmãos, quantos anos você tem de casado? 5 anos. Você tem quantos? Eu tenho aí 20 anos. Hoje eu tive o prazer de falar assim de peito cheio, né, sem nenhuma jactância ou qualquer coisa. Eu disse para essa pessoa que eu estava conversando com ela, olha, no dia 29 de dezembro, viu, igreja? Estou aceitando os presentes antecipadamente. Vou completar 30 anos de casado. 30, amém? Não é para qualquer um, não. É só para quem faz 30 anos. Passou 30 anos de casado. E disse para a pessoa, olha, não é para encher a bola da esposa, não. E disse para ela, eu amo minha esposa a cada dia. A cada dia eu levanto, oro com ela, abençoo a vida dela, para que ela vá em paz. Irmão, você sabe por quê que é isso? Não pense você que você é o bom na boca, não. Não, senhor. Não é assim que se faz as coisas. Mas as pessoas precisam de proteção espiritual. Fala comigo, proteção espiritual. Nós precisamos disso. E muitas vezes nós não fazemos assim. Quem namora aí, deveria colocar o seu namorado ou namorada todos os dias na presença do Senhor. Fala, Senhor, fecha a boca do leão. Deixa não. Está entendendo? Glória a Deus. Muito bem, então nós temos aqui aprendido que essa relação é um processo de construção. Então nós temos que ter muita atenção para aquilo que nós vamos fazer. As carências, essa é dor, né? Esse é um assunto que nós já vamos assim, vai ficar um pouco mais agudo a questão, mas é uma questão que vai ser tratada com muito discernimento, para que a gente possa entender muitas coisas dos nossos relacionamentos, né? Segundo a lição e a palavra que está sendo ministrada nessa noite aqui. Irmãos, eu tenho ouvido muitas coisas que, assim, a gente não concorda, sabe? E eu fico achando assim estranho essa questão da carência, né? Já ouvi muito, né? A pessoa está carente, né? Está lá sozinha, tal, não dá assistência, não procura um relacionamento, não procura, né, saber o motivo, mas a pessoa se sente cada vez mais só, essa coisa toda. Irmãos, eu estava vendo que não é nada disso. Não é nada disso. Carência, falta de carinho, falta de amor, assim você sente a necessidade de tê-los. Cada um sente. É anormal você não sentir a falta da pessoa que você ama. E quando tem essa falta, você sente essa necessidade. Eu já vi muitas, né, em que o casal, um deles morre, o que fica tremendamente carente, a ponto de, logo depois, essa pessoa vem também a falecer. Eu conheci um casal assim, ela morreu, ele morreu primeiro, passou mais ou menos uns 20 dias, ela também faleceu. Eles eram já idosos, né, mas a carência daquele homem levou aquela irmã à morte. Então, o que nós podemos aprender com isso aqui? Olha só o que diz, prestem atenção. Eu vou ler o texto que está na palavra aí. Diz assim, o sábio Salomão diz assim, ele fala de uma forma metafórica, mas é para os casais. Diz assim, bebe a água da tua própria cisterna. Assim deve ser a vida íntima do casal, que não deve ser apenas um dever, mas antes um prazer mútuo. A sua inobservância gera insatisfação conjugal e ruptura dos laços afetivos. Irmãos, quanto mais carência, melhor para aumentar o amor. É verdade.
Olha só o que ele diz aqui: bebe da água da tua própria cisterna. Tem um poeta brasileiro que diz assim, que o amor é como uma cacimba barrenta, né, que ele gosta de espiar. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Trazendo para isso aqui. Beber a água da própria cisterna significa o seguinte, que você, que eu, que nós, para que tenha um relacionamento, que nós devemos cultivar a memória, cultivar no coração, cultivar na mente todas as perspectivas de um bom relacionamento apenas com a pessoa que você está convivendo. É a própria cisterna. O que é uma cisterna? Não é algo que você, não é um poço que você cava na terra. Eu vou abrir aqui um poço e vou penetrar, né? Nós vamos chegar a um determinado nível aqui, em que vai começar a aparecer as fontes de água. Salomão está dizendo aqui que o casal, a igreja, deve beber a água da sua própria cisterna. Isso é o que, irmãos? É nós valorizarmos a pessoa que está do nosso lado. A palavra mesmo diz que você deve considerar o outro como autoridade sobre você. E é. Para a vida conjugal não é diferente. Nós temos que aproveitar esse relacionamento de modo satisfatório. Como é? Olha só. A gente vê muito marido emburrado. Às vezes você vê muitas mulheres também emburradas. O que está acontecendo? Sabe por quê? É porque a cisterna está ficando rasa. A cisterna está ficando lamacenta. O que precisa fazer? Chamar o cisterneiro, que é o Espírito Santo de Deus, para cavar isso com você, para que essa fonte continue a jorrar. Irmãos, renovação. Fala comigo, renovação. Renovação. Nós precisamos renovar as nossas cisternas conjugais, as nossas cisternas nos relacionamentos. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, tratando a pessoa com delicadeza. Você é uma pessoa delicada? Se não, precisa melhorar. Nós precisamos melhorar muito na relação que nós temos com o nosso cônjuge. Por quê? Porque se você quer, você vai plantar. É a lei da semeadura, irmãos. É a lei da semeadura. E a gente ouve muita conversa fiada a respeito disso. Não, olha, eu fiz isso porque ela não quis, né? Olha, eu fiz isso porque ele não quis. Irmãos, isso não procede. Não é assim a vida conjugal. A vida conjugal é para se viver mutuamente. Mutuamente. Essa cisterna de que está falando a palavra do Senhor nessa lição é para a igreja, irmãos. É para nós, que temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente está plantando na nossa vida conjugal e familiar. Amém? Glória a Deus. Aqui diz... alguma dúvida, irmãos? Às vezes eu estou muito rápido aqui. Amém. Irmãos, na parte 3, aqui, diz o seguinte: as consequências da infidelidade, né? Aqui diz 2 tópicos sobre esse assunto: a perda da comunhão familiar e a perda da comunhão com Deus. Esses são 2 ensinos incríveis, incríveis. Olha, eu admiro a palavra do Senhor quando Ele diz naquela parábola das 100 ovelhas, né? Em que uma se perdeu e o pastor foi atrás e trouxe a ovelha, e quando ele trouxe, houve júbilo por causa daquela ovelha que tinha sido perdida. Irmãos, eu como conselheiro de casal, que eu já fiz muito isso, olha, eu nunca aconselho
Nunca a separação. Nunca. Seja qual for a hipótese, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque é perigoso o modo como nós aconselhamos as pessoas. De repente você dá um conselho, não, você deve se separar porque ele é muito bruto. Não, você mesmo deve se separar porque ela é uma mulher rixosa. Irmãos, está tudo errado. A palavra do Senhor está dizendo aqui, que quando acontece um adultério, existe uma perda de comunhão familiar. O que é isso? Olha, quando acontece o adultério, o que acontece? Existe uma quebra de confiança. A quebra de confiança, ela traz consequências nefastas, consequências duras de suportar e de tolerar. É insuportável, irmãos. Sabe por quê? A natureza de Deus também está no homem. Porque Ele fez o homem e colocou nele o estigma dele, a marca dele. Ninguém quer ser traído. Quando acontece isso, ruptura familiar, quebra de comunhão, a confiança não é a mesma. A grande pergunta é, irmão Edson, Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa, plenamente. O que fala no capítulo 7 de Miqueias, no verso 19? Lá diz o seguinte, numa outra situação, que Deus pegou todo o pecado do povo e jogou no mar do esquecimento, e deles nem se lembra mais. Deus tem essa capacidade, irmão, de perdoar e esquecer. Só que o homem não tem essa capacidade. Então a grande dificuldade nos relacionamentos quebrados é exatamente o perdão. Isso precisa ser reconstruído através da confissão. Olha, eu errei, me perdoa. É possível isso? É possível. O casal que sofre isso, que já passou por isso, se não colocar nos pés da cruz e falar, Senhor, me erga do chão, eu quero ficar aí. Ele não consegue perdoar. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite que é possível perdoar. Fala comigo, é possível perdoar. É possível perdoar. Irmão, ninguém quer que essas coisas aconteçam. Não quer. Mas o pior de tudo, quando ocorre algo dessa natureza, não é apenas a queda da comunhão familiar. Não é só isso. É a pessoa carregar dentro de si. É como se carregasse um morto, que vai ficando cada vez mais apodrecido, mais fedido, e você não consegue, você chega a um ponto que você vai, que nós, ou quem quer que faça isso, vai ter que se chegar aos pés do Senhor. Mas tem pessoas que são tão duras naquilo que elas fazem, que assumem aquilo como uma responsabilidade pessoal e não entrega para Deus essas coisas, carrega para si. Sabe por que isso? O que vai acontecer? Olha só, além dele perder a comunhão familiar, vai acontecer o pior de tudo, vai perder a comunhão com Deus. Irmãos, o pior castigo que eu já tive a oportunidade de examinar na palavra do Senhor, é aquela palavra de Mateus capítulo 25, quando Jesus olha para a pessoa e fala assim, afasta de mim porque eu não te conheço. Irmãos, que lá gela o sangue. Quem tem sangue quente fica gelado. Quem tem sangue gelado fica petrificado e morre. Imagine você gastar debaixo do telhado da casa do Senhor toda uma vida para chegar naquele dia e falar assim, afasta de mim. Ele não vai falar só para as pessoas, escute bem, que não visitou, que não fez a coisa certa. Não, ele vai falar isso para o adúltero também. A palavra do Senhor diz isso claramente, que os adúlteros, 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala exatamente disso, que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Irmão,
Há coisa pior do que perder a comunhão com Deus eternamente por causa de um pecado, por causa de uma falha? A gente sempre canta no culto de ceia que mais alvo do que a neve será. Que música linda aquela. Para que é aquilo? Nós seremos mais alvos do que a neve. Irmãos, não importa. Não importa o pecado, Jesus perdoa. Glória a Deus. Amém. Na parte quarta, no quarto tópico, fala sobre os conselhos de como se prevenir contra a infidelidade. Tem 2 tópicos aqui: sexo com intimidade e apego à palavra de Deus. Isso aqui é importante demais. Irmãos, olha só o que a gente definiu aqui. A intimidade sexual é um fator que influencia positivamente a vida conjugal na sociedade e na igreja, né? A falta desse entendimento também gera um fenômeno inverso. Salomão aconselha que o manancial ou a intimidade fosse bendita desde a mocidade, continuamente valorizada. Como o tópico anterior também a gente abordou um pouco acerca disso aqui. O que quer dizer isso aqui? Olha bem o que a palavra diz aqui, né? Diz assim, o manancial, né? O manancial. Eu não estou falando aqui de apenas uma fonte. Eu não estou falando aqui de uma cisterna apenas. Eu estou falando de um manancial. O que é um manancial? Manancial, irmão, é uma reserva aquífera de água, onde uma região produz. Ela tem reservas de água. Hoje, as grandes fábricas que fabricam refrigerantes, cervejas, qualquer espécie de bebida, faz uma pesquisa em loco para saber onde é a fonte de água da região. O Brasil é ricamente farto em água. Tem um grande lençol aquífero. Ou seja, nós somos abençoados. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que o manancial, nós devemos viver uma vida como se estivéssemos um manancial. O que significa isso? Irmãos, significa que o seu cônjuge, a sua cônjuge, é o seguinte: por mais que você a conheça, por mais que você tenha já toda a intimidade que você pensa ter com ela, você ainda não a descobriu. Você não a namorou suficientemente para falar, não, agora esgotei tudo que eu devia saber. Não tem. É sempre uma surpresa ou não é? É. Nós devemos buscar isso. Buscar o quê? A surpresa agradável. Como é uma surpresa, irmão Edson? Por exemplo, o homem está cansado, trabalhou o dia inteiro, chega em casa e senta ali um pouquinho para assistir, talvez um jornal assim rápido, porque está muito cansado. Aí ela chega muito calmamente, chega lá, meu marido, toma um chinelinho para refrescar o seu pezinho. Vocês fazem isso? Mulheres? É difícil, hein? Às vezes o marido chega cansado em casa, né? Quer descansar um pouquinho. Você fala assim, marido, fica aí, tranquilo, descansando, que eu vou preparar o jantar, tá? Vocês fazem isso? Irmãos, eu falo isso porque nós estamos falando de manancial. Manancial são fontes que causam surpresa, né? Que vai encher essa cisterna, que é a vida conjugal. Mas muitas vezes não. Nós chegamos em casa, nós nem mesmo sentamos, né, em frente a uma TV,
Nós já recebemos ordem das mulheres, né, irmãos? Né? Não, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, né? E muitas vezes nós também ditamos ordem às nossas esposas. Comida já está pronta? Já está passando da hora. É assim? Não. É só para confundir, irmão. Mas olha só. É desse jeito. Se nós não procurarmos saber, baixar a guarda. Por quê? Porque normalmente o casal que trabalha fora, olha só, isso é um conselho. Normalmente o casal que trabalha fora, ou que estuda fora, ou que tem uma atividade, mesmo os casais que não trabalham fora, né? As mulheres que ficam em casa, os homens também, por um motivo ou outro, quando vocês vão se encontrar, você muitas vezes não sabe em que estado de espírito está o seu cônjuge, a sua cônjuge. Por isso a sua palavra deve ser igual a mulher sábia, para edificar a sua casa. Ela vai primeiramente perguntar, ele vai primeiramente perguntar, como foi o seu dia, o que você fez, foi tudo bem? Vamos orar por isso? Vamos trabalhar por isso? Aconteceu alguma coisa que te desagradou? Irmãos, nós estamos sujeitos a isso. A palavra do Senhor diz assim, dessa forma. Amém? Então, o que a gente aprende com essa lição aqui? A gente aprende a examinar melhor as coisas. O outro caso é o apego à palavra de Deus. É o segundo tópico aqui para a gente já avançar para a conclusão. Uma prevenção segura contra a infidelidade, segundo Salomão, é o apego à palavra de Deus e a disciplina do casal no cumprimento dessa palavra, guardando em seus corações como uma luz que ilumina a vida conjugal na mente e nos corações. Irmãos, eu tenho ouvido uma heresia muito grande ao longo dos anos, né? E parece que não muda, né? A seguinte expressão, que a mulher é obrigada a servir o marido. Escute bem, que o marido é obrigado a servir a esposa, na vida conjugal, no relacionamento conjugal. É assim? É, mas não é dessa forma, como o mundo ensina, obrigatório. Não é, porque a palavra de 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, diz muito claramente, quebra esse princípio que muitas vezes nós ouvimos. Você tem que dar uma assistência lá para fulano e tal. Irmãos, não é assim. A palavra diz claramente nesse texto de 1 Coríntios. Quem quiser ler aí, que leia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Não... Yes, por favor, leia alto e claro. Amém. Glória a Deus, igreja. O que a gente aprendeu com isso? Aprendeu que tudo que você for fazer, tudo, irmãos, até aquilo, tem que ser por consentimento mútuo. Consentimento mútuo. Mas eu quero, não é, calma, marido, calma, esposa, não é assim. A palavra diz aqui, não vos desfraudeis um ao outro, ou seja, não tirai as vestimentas. Não é dessa forma. Por consentimento mútuo. Porque quando você consente, você está dizendo que você está de acordo, que você concorda, que você quer produzir algo com ela, ou com ele, né? A palavra diz assim, irmãos. Nós devemos andar, irmão, nesse caminho dessa forma. Orar com a esposa. Orar pelo namorado, pela namorada, pelos relacionamentos, para que Deus confirme no coração esse amor e que continue sendo sempre produtivo na sua vida, crescente
É a palavra do Senhor que diz assim, irmãos. Consentimento mútuo. Muito bem. Ok. Concluindo aqui, irmãos. O pastor está na hora, né? Amém. A fidelidade conjugal é o que Deus idealizou para os seus filhos. Sabemos que a tentação é uma realidade acompanhada da natureza adâmica decaída. Porém, a palavra de Deus santifica a relação conjugal contra o abismo do adultério. Irmãos, é um negócio sério essa conclusão aqui. Eu tenho 2 minutos apenas. É o seguinte: existem 2 princípios bíblicos que nós precisamos entender. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Amém? Amém. Um dia, na eternidade passada, Deus disse assim: vamos fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele fez Adão. Fez Adão ali, depois Eva, e ali os 2 foram constituídos como família. Viveram toda a bonança que se pode ter no céu, eles tinham no Éden. Tudo. Mas o que aconteceu? Algo sondou o coração da mulher. E ela, com o consentimento de Adão, seu marido, pecaram e caíram juntos. Aquela natureza perfeita ficou decaída. Logo em seguida, Caim mata o seu irmão Abel. E aí no capítulo 5 de Gênesis, tem um princípio da palavra aí que é muito profundo, prestem atenção. E Adão coabitou novamente com Eva e teve o seu filho chamado Sete. Esse filho foi gerado segundo a sua imagem, a sua semelhança. Quer dizer, o filho que foi gerado ali já não era mais da imagem perfeita do homem, mas do homem decaído. Então nós temos que entender esse princípio, que nós somos descendentes de Adão. Nós somos o quê? Decaídos. Mas Jesus é quem vai restaurar, é quem está restaurando a nossa humanidade, o nosso modo de pensar, o nosso retorno a Deus. Por isso é importante, irmãos, nós entendermos que essa lição, que fala sobre o adultério, não se trata apenas do adultério conjugal, não, mas é toda forma que venha a adulterar e que venha a piorar a nossa imagem diante de Deus, porque Jesus um dia te restaurou. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, eu espero ter contribuído um pouquinho apenas, né, com essa palavra, no sentido de trazer para os irmãos a questão da valorização da família, de ter trazido para os cônjuges da igreja, de que a melhor pessoa do universo é que você está casada com ela. É a pessoa que está do seu lado. Valorize, ame-a, considere-a. Para as mulheres a mesma coisa. Considere o seu marido, o seu esposo, porque ele foi o que Deus colocou na sua mão. Você tem essa capacidade. Coloque a mão no teu coração, por favor. Eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelos conselhos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou à Tua igreja aquilo, Pai, que foi trazido nessa revista. O Senhor permitiu, Pai, que isso fosse feito aqui hoje. Que tudo que foi feito aqui, Senhor, seja para o crescimento da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, como profeta do Senhor, nessa noite, eu decreto, Senhor, a falência de Satanás, a falência de toda tentação
contra a vida da tua igreja, contra a vida das famílias da igreja, contra, Pai, a vida dos namorados, das namoradas. Que o Senhor, Pai, venha a permitir, Pai, uma igreja saudável no Senhor. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Poder sentar. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.